Assista ao programa Goiás de Norte a Sul. Oferecimento: o Endel Joias seja uma de nossas revendedoras. Residencial Ajuí, seu lugar de morar é aqui. Sacos de lixo Bom Lixo você encontra nos melhores supermercados da cidade. Conquiste seu futuro profissional com a Unifam. Armazém do Livro, compra e venda de livros novos e usados. Alvorada Distribuidora de Carnes, preços especiais para venda no atacado. CIEM, um jeito coração de ensinar. Olá, é com muita satisfação que começamos mais um Goiás de Norte a Sul, seu programa de fim de semana que valoriza as pessoas que investem em Goiás. Esse espaço é para que os empresários goianos possam mostrar a você, telespectador, as experiências de cada um, os obstáculos que tiveram que enfrentar, mas o mais importante é que eles podem contar aqui no Goiás de Norte a Sul como conseguiram passar por todas as dificuldades e conquistar o seu espaço empresarial. Hoje, a nossa parada é no setor oeste, em Goiânia, bairro de uma nobreza inquestionável, tanto pela localização quanto pelo padrão de vida que oferece. Vamos começar então o nosso giro pelo bairro a partir de agora. Se existe um bairro em Goiânia que quase todo mundo já sonhou em morar um dia, com certeza é o setor oeste. Previsto no projeto original da nova capital, o oeste seria uma ligação entre Goiânia e a antiga Campininha, na época ainda uma cidade independente. Implantado já no início da construção de Goiânia, logo foi sendo ocupado por famílias tradicionais que vinham da cidade de Goiás. No local, uma pequena mata foi preservada e ganhou o nome de Bosque dos Buritis. O parque, que é um dos principais cartões postais de Goiânia, foi assim chamado por causa do coqueiro muito comum na área que sediou a nova capital. Além da beleza e de ser uma opção de lazer para toda a cidade, o parque assegura a qualidade de vida numa região que é das mais movimentadas de Goiânia. Aqui estão o Museu de Artes, o Centro Livre de Artes e uma fonte que enche os olhos e encanta crianças e adultos. Nas imediações está a sede de uma das esferas do poder estadual, a Assembleia Legislativa, e uma das mais antigas e belas igrejas de Goiânia, o Ateneu Dom Bosco, e em anexo a tradicional escola. Mais à frente, ainda rodeando o bosque, está também a Casa do Poder Judiciário no estado, nos prédios que abrigam o Tribunal de Justiça e o Fórum de Goiânia. E foi em volta do Bosque dos Buritis que se ergueram alguns dos espigões mais elegantes e imponentes da capital, e que ainda hoje são habitados por muita gente chique e influente da nossa sociedade. Mas esta é apenas uma parte do setor oeste, que é um dos mais populosos de Goiânia, contando com mais de 20 mil habitantes. Por toda a sua extensão, o bairro é cortado por avenidas largas e movimentadas. O constante vai e vem em vias como a Assis Chateaubriand e a República do Líbano é frenético e em alguns horários beira o caos. Mas o que se há de fazer? Este é o preço que se paga por morar na área central da cidade e que dá acesso a toda a região sudoeste da capital. Mas quem escolheu o bairro para morar sabe que este é um pequeno detalhe num mar de vantagens que o setor oferece. Aqui está o metro quadrado mais caro da cidade, de acordo com pesquisa feita pelo Cresce, o Conselho de Corretores de Imóveis. Também é no bairro que está uma das maiores e mais conhecidas praças de Goiânia, a Tamandaré, reduto da juventude goianiense em décadas passadas. E o que dizer do histórico Lago das Rosas e Jardim Zoológico, outro pulmão verde da cidade? E da quantidade de comércio e empresas de prestação de serviços, bancos, escolas e hospitais existentes no bairro. E com certeza ainda há muito mais no setor oeste, mas não há tempo suficiente para mostrar. Quem conhece sabe do que estamos falando. E para quem ainda é novo em Goiânia e ainda não explorou o setor oeste, vai um conselho: dê uma voltinha por aqui, você não vai se arrepender. O odontólogo Bruno Rodrigues tem a profissão quase no sangue. Filho de odontóloga, o caminho profissional foi escolhido naturalmente. Hoje, Bruno Rodrigues é um cirurgião dentista especializado em implantodontia, que não se cansa de buscar aperfeiçoamento profissional.
O sorriso de Bruno Rodrigues é o seu melhor cartão de visitas. Filho de odontóloga, ele cresceu dentro do consultório da mãe e aprendeu desde muito cedo a cuidar dos dentes. A intimidade com o universo da odontologia virou paixão e, quando ele cresceu, a sua profissão. Quando foi se especializar, Bruno Rodrigues escolheu a implantodontia, uma área em plena evolução e que pode fazer a diferença na autoestima das pessoas. O odontólogo costuma dizer que atua na área de fabricar sorrisos. E é verdade, de uma forma muito mais moderna, rápida e eficiente. Bruno explica que antes de qualquer decisão, o paciente precisa passar por uma avaliação, mas ressalta que a maioria das pessoas que perdeu um ou mais dentes pode fazer o implante. No final do ano passado, ele fez uma residência na Universidade de Harvard e trouxe o que há de mais moderno em técnicas de implante. Ele explica como o procedimento é realizado. Então, como é que é feito o implante dentário? Primeiramente, o paciente marca uma sessão de avaliação em que é pedido raio-x, modelo, tomografia. Então, a gente vai avaliar qual é o número de implantes necessário, qual é a qualidade gengival, se a espessura óssea, a altura óssea está suficiente para o paciente ser submetido à cirurgia de implantes dentários. Então, primeiramente, no dia da cirurgia, o paciente toma alguns medicamentos com preventivos para evitar o inchaço, tem um pós-operatório muito mais agradável. É feito, o paciente passa por uma etapa cirúrgica em que é feita a instalação dos implantes dentários. No mesmo dia, o paciente, em alguns casos, a maioria, 80% dos casos, o paciente já sai de dente no mesmo dia. E depois ele passa por uma etapa protética, que é a instalação da coroa. Tem casos que pode ser realizado no mesmo dia, em uma semana ou até mesmo de 4 até 6 meses. Depende da qualidade óssea desse paciente. Então, como nesse caso que eu irei mostrar, o paciente perdeu o dente anterior, ele quebrou e no mesmo dia, através de uma técnica nossa, que somos pioneiros nessa técnica aqui em Goiânia, é uma técnica que eu faço a cirurgia, incisão toda a laser, hoje não se usa mais o bisturi, que o paciente sai de dente no mesmo dia. Espera o período para a gengiva adaptar, conformar entre um dente e outro e depois instalação do definitivo. Pode ser de 2 até 3 semanas. Um outro caso que eu irei mostrar é o caso de implantes múltiplos. Normalmente são pacientes que perderam o dente muito tempo atrás. Então muitas pessoas ficam com receio de fazer implantes dentários, pensam que vai instalar dente a dente, isso leva um custo maior, leva um tempo maior. Então hoje eu instalo de 4 a 6 implantes, tanto na parte superior como na parte inferior, através de uma barra de titânio é confeccionada uma estrutura, seria uma dentadura parafusada sem o céu da boca. Nisso o paciente ela é fixa, consegue alimentar melhor, consegue mastigar melhor e o paciente consegue uma estabilidade porque a prótese fica fixa, ele consegue juventude porque eu consigo dar um levantamento de lábio, o paciente torna-se mais jovem com isso. E sem dúvida a mastigação, a prótese passa a ser confortável, fica imperceptível quando o paciente dá um sorriso. Então isso devolve a autoestima, o paciente não fica com receio, não fica com aquele medo se o dente vai cair, se meu dente está machucando. Normalmente o paciente não tem uma vida social devido a esse problema, um receio de estar com o dente caindo, né? Então ele passa a ter um convívio social, integração social. E isso é onde que aqui na clínica nós somos responsáveis para estar devolvendo a todos os nossos pacientes.